Salmos capítulo 105, do versículo 1 ao versículo 45. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro reino. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou perante eles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e o governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão. E ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou as trevas que a escurecessem, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as águas em sangue, e assim fez morrer os peixes, e a sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraivas de fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. E o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. E deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos.
para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos capítulo 106, do versículo 1 ao versículo 48. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito e que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, nem se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. E tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente. A chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no mar vermelho. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isso lhe foi reputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles. Porque irritaram o seu espírito,
de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera. Antes se misturaram com as suas nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. E muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivesse misericórdia, os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor.